Fala, quinto ano! Hoje, sistema respiratório. Vamos rever a função de cada órgão desse sistema. Nós temos aqui as nossas narinas. Já é perceptível que na entrada do nosso nariz nós temos... O que nós temos, gente? Nós temos uns pelinhos. E esses pelinhos, eles têm uma importância, eles têm uma função. Esses pelinhos, eles servem para... retirar impurezas. Quando o ar vem, o oxigênio que entra, né, por essa cavidade aí, né, a gente sabe que tem sujeiras, né, nesse ar. Então, os pelos servem para reter essas impurezas. Além disso, nós sabemos que ele também aquece o ar que está entrando em nosso corpo, antes que ele chegue aos nossos pulmões. Você percebe que o nosso corpo, ele é quente. Nós temos uma temperatura corporal de 36 graus. Então, quando o ar vem, esses pelinhos, eles aquecem esse ar. Nós também temos que lembrar que na nossa cavidade nasal, existe uma função importantíssima. São os detectores de odores. Então, o nosso olfato, né, ele consegue perceber quando o odor é agradável e também quando não é. Então, essa é uma função do nosso nariz. Repetindo, o ar vai entrar pelo nariz, mas esses pelinhos que nós temos vai filtrar e aquecer. As impurezas ficarão retidas. Então, frequentemente, nós fazemos a higienização do nosso nariz e nós percebemos a formação de alguns resíduos. Ok? Vamos seguir para o próximo? Aqui nós temos dois itens importantes. O primeiro é a faringe. Então, quando o oxigênio entra pelas suas narinas, ele precisa começar a descer. Então, ele passa pela faringe. Só que ali na faringe, ele não vai parar, ele vai seguir. Onde que ele vai chegar? Na nossa laringe. E na nossa laringe tem uma coisa muito importante que chama-se as nossas... aqui vem a expressão cordas vocais, mas eu já fui a um otorrinolaringologista quando eu tinha 18 anos de idade e ele disse que nosso corpo não tem corda, mas nosso corpo tem pregas vocais. Então observe, esse desenho aí das pregas vocais mostra as pregas fechadas. As pregas fecham quando a gente fala. Elas fecham. E quando a gente está respirando, sem falar nada, elas ficam abertas. É o que o desenho aí mostra. E eu vou reforçar na próxima imagem, tá? Olha aí. Essa aí são as nossas pregas vocais. Então, quando estamos respirando, ó, como é que ela fica? Aberta. E quando a gente está falando na fonação, as nossas pregas vocais que estão localizadas na laringe, elas fecham. Então, o que é que acontece? Eu descobri que eu tenho um problema justamente aí. Quando eu falo, não dá para você perceber aqui, entre os meus dedos, mas o correto seria que a nossa prega vocal, quando a gente falasse ou cantasse, ela ficasse totalmente fechadinha, como mostra na imagem da setinha amarela. Só que nas minhas pregas vocais tem duas fendas, fica duas aberturas onde o ar escapa. E isso tem interferências quando eu canto, porque eu tenho uma lesão que não sei explicar como que ela foi causada, mas eu tenho. Próximo, gente, olha aí. Nós temos aí uns ramos, né, parecendo galhos de árvore. Vocês lembram o que é isso aí? Será que lembra? Só que nós temos que olhar aqui um outro órgão antes de chegar nesses ramos. Vamos relembrar que nós vimos agora a laringe, onde ficam as nossas pregas vocais. E abaixo da laringe nós temos esse tubo. E esse tubo maior é a nossa traqueia. Então o ar passou, entrou pelo nariz,
passou pela faringe, pela laringe, nossas pregas vocais também ali. Agora chegou nesse tubo maior que é a traqueia. Só que a traqueia, ela vai se dividir. Dividir em quê, professora? Olha lá, nos brônquios. São 2 tubos mais finos. Enquanto a traqueia é um tubo mais largo, mais grosso, né? Os brônquios já são tubos mais finos. E o que acontece aí nos brônquios? Você percebe que os brônquios começam a se subdividir, a formar o que nós dizemos, né, que parece com uma árvore, que parece com galhos de árvore. Só que tem algo importante, tem algo que os nossos olhos não estão conseguindo ver, que é o que nós vamos estudar agora. Isso que nós não conseguimos ver, que a ciência diz que a olho nu não é possível ver, apenas com microscópios, é o que vamos ver agora. São os nossos alvéolos. Então, na ponta daquela árvore, que parece que é uma árvore, que são os brônquios, nos galhinhos, entre aspas, né, nos tubinhos mais finos, na ponta dele, tem essas bolsas, que essas bolsas são os alvéolos. Nessas bolsas é aonde fica localizado o nosso oxigênio. É aí que acontece a troca do gás oxigênio e carbônico, né? A gente absorve o oxigênio e a gente libera, a gente faz a retirada do gás carbônico. Então, são nos alvéolos que ocorre essa troca. E eu tenho essa informação aqui, ó. Nos alvéolos é o local onde ocorre a hematose pulmonar, a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre o meio ambiente e o organismo. E através da membrana alvéolo-capilar que separa o ar do sangue. Não sei se vocês lembram quando estudamos o sistema cardiovascular, né, que dizia que o nosso sangue, através dele, o oxigênio ele é transportado. E nesses alvéolos, ele é uma bolsa, então ele contém sangue. E justamente nesse sangue que chegou até ele é que está o oxigênio. Isso é muito importante. Que você possa assistir com atenção. Se precisar, assista de novo. Mas retenha as informações necessárias.